Graça e paz, família Yahvé Shammah, e aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Somos gratos, Senhor Deus, por mais esse momento, da sua palavra, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre os estímulos de Deus que nos ajudam a prosseguir, ou que nos ajudam a agir, Então eu quero orar contigo, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, nos trazer direção e graça, Senhor Deus, nesse momento, da tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo te louvamos e te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando de algo que talvez para muitos seja até difícil de entender aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas eu quero falar sobre esses estímulos de Deus, ou o que é esse estímulo de Deus. E para falar sobre isso, eu quero falar sobre a vida de um profeta, na palavra de Deus, que é o profeta Jonas, E ele apresenta um bom exemplo desse estímulo, ou desse chamado aguilhão, Então o aguilhão também, nós vamos explicar aí o significado, da palavra aguilhão. Então vamos lá no texto de Jonas, capítulo 1, no versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis. O Senhor, amados, ele havia comissionado Jonas para proclamar contra o pecado de Nínive, que era uma cidade que estava debaixo de um jugo do inimigo, e eles cometiam grandes atrocidades, ou pecado em si. Mas ele sabia que se ele fizesse isso, os ninivitas, os moradores de Nínive, eles poderiam arrepender-se. E nesse caso seriam poupados, desejando, e na realidade Jonas, o que desejava? Que eles fossem destruídos pela ira e pelo juízo de Deus em virtude do pecado que eles cometiam, por julgá-los cruéis e merecedores de tal sorte. Então o Jonas, ele decide não levar, ou não ir levar a mensagem divina, e se rebela contra Deus. E ao se rebelar contra Deus, ele experimenta os chamados aguilhões de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, amado: o mal ele destrói, mas o ódio condena. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O seu ódio pelo justo, ele pode condená-lo. Ou seja, quem odeia, condena aquilo que Deus justificou. Então, aquele que odiou o que Deus justificou se torna condenado. E Jonas, ele estava mais ou menos nesse papel. Então, o ódio, ele condena as pessoas, porque Jonas, ele achava que eles não eram merecedores da graça, não eram merecedores, daquilo que Deus poderia fazer na vida dele, da misericórdia de Deus. E aí ele se levanta e condena aquela nação e aquele povo. Mas aquilo que Deus justificou, nós não podemos condenar, porque se nós condenarmos, nós é que seremos, se nós julgarmos, nós seremos condenados. Nós vamos ser condenados. Então tome cuidado, existe até a frase, para tomar cuidado para não tocar no ungido de Deus. Então isso é temor, amados. Nós temos temor daqueles que servem ao Senhor, ou daqueles que estão debaixo de uma promessa de Deus, e de repente nós estamos julgando as suas ações. Mas continuando o nosso texto aqui, a partir do versículo 4 aí, de Jonas, capítulo 1, diz assim: Mas o Senhor lançou sorte, o mar um vento forte, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio.
para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declaramos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos, de grande temor, e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque Jonas havia declarado isso a eles. Então, olha só, amados, o Senhor deu uma missão para Jonas. Jonas ele tinha que ir a Nínive, mas Jonas ele se rebela contra Deus, e de repente Deus ele envia uma tempestade, e aqueles homens daqueles barcos tiram a sorte, e a sorte cai para Jonas. E Jonas, temente ao Senhor, mas mesmo temente, ele havia declarado que ele estava fugindo da presença de Deus. E aí vem os chamados aguilhões de Deus, amado. Então, o que é um aguilhão? Então, o aguilhão ele é um estímulo, mas na realidade também ele é uma ferramenta, ele é uma ponta de ferro, fixada em um bastão, que é usada para conduzir os bois ou para cutucar os animais, para que os animais obedecessem. Então, no sentido figurado, ele representa, um aguilhão ou um estímulo, representa sofrimento, intenso. Ainda no sentido figurado, é tudo aquilo que incita a agir, ou estímulo, ou seja, é o estímulo dado ao animal, a ponta da lança, lá, a ponta do bastão, mexia, ou machucava, cutucava o animal, e isso estimulava o animal a obedecer. Então esse é o estímulo, ou o chamado aguilhão. Então esse foi o primeiro aguilhão que Deus manda na vida de Jonas, ou seja, o primeiro estímulo. O Senhor enviou-lhe uma grande tempestade. Deus havia falado com Jonas, estava tudo bem até então, mas de repente Jonas não quer fazer a vontade de Deus, e aí Deus manda uma tempestade. Sempre que falamos de tempestade, meus amados, pensamos em adversidades, em dificuldades, pois naturalmente é isso que elas significam. Contudo, nós vemos que Satanás, que nem sempre a origem das adversidades vem do diabo ou vem de Satanás. Nesse caso, a Bíblia diz que foi Deus que enviou. Então, Deus havia enviado uma tempestade. Lógico que o Senhor pode fazer com que até o diabo trabalhe para ele, permitindo uma investida contra áreas específicas da vida dele, como a história de Jó. Não vamos falar de Jó aqui, mas só para a gente lembrar. Mas isto não quer dizer que Satanás esteja no controle da situação, porque não estava na vida de Jó e também não estava aqui nessa situação na vida de Jonas. Então, existe tempestade, amado, como no caso de Jonas, que o próprio Deus manda, como um estímulo, como um aguilhão, para mexer com você, para mexer conosco. Então, se nós entendermos dessa forma, nós de repente podemos analisar hoje o que nós vivemos. De repente, para muitos, Deus tenha permitido acontecer toda essa pandemia para que a gente seja cutucado, para que a gente seja estimulado a pensar de uma forma diferente ou agir de uma forma diferente. Então, a nossa rebeldia, ela desencadeia esses estímulos de Deus, ou esses aguilhonadas de Deus, os quais muitas vezes pode vir por meio de várias circunstâncias diversas que são enviadas por Deus. E é nessa hora, não adianta, não adianta você orar, não adianta você repreender o diabo, não adianta você jejuar. A única coisa que nós podemos e devemos fazer, é nos arrependermos e abandonarmos a tão chamada rebeldia. Então, nós precisamos nos arrepender de algo que talvez fizemos ou não fizemos, porque Deus pediu para fazer e nós não fizemos. Então, nós se rebelamos contra Deus e nós de repente precisamos nos arrependermos disso e abandonarmos essa rebeldia. Enquanto Jonas
ele se posicionou, não se posicionou, a tempestade ficava cada vez pior. E assim também, amado, é quando na vida daquelas pessoas que são rebeldes, amado. Há muitas pessoas em rebeldia que vivem correndo para lá e para cá, atrás de uma palavra, atrás de um milagre, atrás de uma revelação, atrás de alguma coisa que possa socorrê-lo, né? Como se a oração resolvesse os seus problemas. E muitas vezes, amado, a oração não vai resolver o seu problema. Então, mas o que é preciso? Quando Deus, amado, está usando, né, o seu aguilhão, quando Deus está usando o seu estímulo, é para que a gente, né, desempaque, para que a gente decida muitas vezes obedecer a Ele, né? Ser fiel a Ele, ser temente a Deus, não importa as circunstâncias, porque louvar e adorar a Deus no momento de graça, mano, é muito fácil. Mas dependermos da misericórdia de Deus, dependermos da vontade do Senhor e executarmos a sua vontade, ela não é fácil. Ela é muito mais difícil. Então, Jonas, no entanto, ele não cedeu, mano. Mesmo diante da tempestade, Jonas não cedeu, né, diante da situação daquilo que Deus estava estimulando. Então, pelo contrário, ele resiste e aí ele se machuca cada vez mais, né? Então, ele deve ter pensado, bom, se Deus pensa que eu vou desistir tão fácil assim, Deus está enganado. Enviou uma tempestade para me assustar, mas eu, né, posso até ficar com medo. Mas eu não tenho, né, medo da morte. Mas eu sou, né, duro na queda. Não vou recuar. Né? Se é para morrer, que eu morra. Mas eu não vou para Nínive. Então nós não sabemos. Talvez isso passou pela cabeça de Jonas, como muitas vezes passa na minha cabeça e pode passar na cabeça de qualquer outra pessoa, mano. Ah, a situação está ruim, está difícil, então eu vou deixar desse jeito mesmo. Se eu morrer, né, a Bíblia diz que é lucro quando o justo morre, mas não é essa a situação, amado. Então, Jonas, ele estava mais ou menos assim. Então ele decidiu morrer afogado em vez de obedecer a Deus. Aí os homens lá disseram, né, continuando aí no livro de Jonas, versículo 11, diz assim, capítulo 1 ainda, né, versículo 11 a 16, diz assim, ó, que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então Jonas sabia que aquela tempestade tinha vindo por causa dele com Deus, né, da situação dele com Deus. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, roga-te que não perecemos por causa da vida de um homem, e não faça cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Olha só que situação. Um grupo de pessoas que talvez não acreditavam em Deus, ou não seguiam, né, a religião da época, a situação da época, e de repente essa situação veio exatamente para que eles reconhecessem quem era Deus, orassem a Deus, tomassem uma posição, né, se voltassem para Deus, temessem a Deus e ofereceram ainda sacrifício para Deus, amado. Porque eles jogaram Jonas no mar e o mar se acalmou. Então note que a tempestade enviada, né, por Deus, ela era progressiva. Ela ia, né, ela estava aumentando. Quando mais, né, os homens tentavam chegar à terra, mais o mar ficava bravo ou agitado. Então quando Deus, amado, ele aplica seus estímulos, né, os seus aguilhões, é porque ele quer te usar, amém? Então quando vem da parte de Deus, é porque Deus ele quer te usar. Então não existe escapatória, né, a não ser que a gente ceda e nos arrependamos, né, arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros, do nosso chamado, porque é fácil eu desistir do meu chamado, é fácil eu desistir da vontade de Deus, porque eu acho que Deus vai usar outra pessoa e nunca vai querer me usar, e às vezes não é assim, mano. E Jonas, ele estava numa situação difícil. Então Jonas, ele não se intimidou diante do risco da morte. Ele falou para os pode me jogar no mar, porque vai acalmar, porque tudo que está acontecendo é por minha causa. Então ele preferiu morrer do que abandonar a sua teimosia, amado. E na nossa vida hoje,
às vezes acontece a mesma coisa, nós somos tão teimosos, tão turrões, que nós preferimos às vezes a morte do que obedecer a Deus, do que obedecer, né, o que a palavra de Deus nos ensina. Então ele queria morrer, porque de alguma forma ele estava desgostoso, né, com Deus, porque Deus queria salvar uma nação, uma terra, né, uma nação não, uma terra, uma cidade, onde todo mundo condenava por causa das suas atitudes. Então Deus começou a jogar duro com Jonas, né, quando ele não permitiu que ele morresse. Então Jonas ele é jogado no mar. Em momento algum, amado, entenda uma coisa, em momento algum Deus ele quer destruir a sua vida. Deus ele jamais pensou isso para o homem, né? Muito pelo contrário. Ele só quer, de repente, aplicar o seu tratamento, né, na nossa vida, assim como Jonas. Ele estava apenas tratando Jonas, né, em algo que ele precisava ser tratado. Né, esse orgulho, esse sentimento de ódio, de ira. Então era isso que Deus estava tratando na vida de Jonas. Porque aí no versículo 17 diz assim, então o Senhor, Jonas foi jogado no mar, e aí a palavra de Deus, né, no versículo 17 diz assim, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então Jonas achou que ele ia morrer e resolveu o problema. E não, e Deus manda, né, um segundo estímulo, né, na vida do profeta. Né? O profeta queria que tudo tivesse acabado, né, sem ele ceder, mas Deus ele não permitiu. E aí as palavras de Jonas em sua oração, né, foi quando ele diz, olha, todas as ondas e as vagas de Deus passaram sobre mim, porque ele estava dentro de um grande peixe. E lá dentro de um grande peixe, eu não sei como funciona direito, como funcionou direito, mas Jonas ele fala assim, ó, todas as ondas e as vagas de Deus passaram sobre mim. Então tudo passou sobre a vida dele. Então muitos, amados, não creem, né, no relato, às vezes, do livro de Jonas, mas vale lembrar que Jesus, né, referiu-se a ele não só como um escrito histórico, mas também tipológico, ou seja, né, uma tipologia de Cristo. Porque, olha só, Mateus capítulo 12, versículo 39 ao 41, diz assim, ó, e ele respondeu, né, Jesus, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Olha só, Jesus se referindo ao profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha só, mano. Jesus ele se compara à situação de Jonas, ou a situação que Jonas estava passando. Então ele fala assim, assim como Jonas ficou lá, né, 3 dias e 3 noites, né, no peixe, eu vou ficar 3 dias e 3 noites na terra, que é, né, quando Jesus ele é crucificado, morto, sepultado e ressuscita ao 3º dia. Então olha só a comparação, né, a ligação de um fato com o outro. Então é interessante que no navio Jonas ele ficou firme, ele não cedeu. Mas quando Deus ele começa, né, a jogar um pouco mais pesado, mandando um peixe, né, que o engoliu vivo, impedindo ele de morrer, né, e trazendo ainda mais sofrimento, porque aí ele falou, bom, agora, né, não morri, estou aqui dentro de um grande peixe, né, então será que eu vou me render ou não? Então, né, temos em seu livro o relato da oração que Jonas faz, lá dentro do peixe, que é o capítulo 2, versículo 1 e 9 de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Olha só, Jonas, né, orando a Deus. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou, e diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e eu me lembrei do Senhor e subi a ti em oração e o teu santo templo.
e os que entregam a idolatria vão abandonaram aqueles que lhe és misericordioso, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Imagina só, mano, o estado deplorável, né, e até talvez, né, cômico, né, de Jonas, com toda a sua situação envolvida dentro da barriga de um peixe, onde, né, ele fala aqui que algas enrolavam no seu pescoço, na sua cabeça, ficando ali 3 dias e 3 noites, molhado no escuro, sem comer, provavelmente, né, mareado, enjoado, né, do mar. Além de tudo mais, né, o que ele sofreu, né, que nós não sabemos, ou que não está relatado. Então Deus, amado, Ele sabe como nos quebrar. Deus, Ele sabe como quebrar a sua vida, Ele sabe como mexer com você. Se você endurecer e empacar, ficar estagnado, Ele vai tentar te estimular de qualquer forma, porque Ele não quer a tua destruição, Ele quer a tua salvação. Se começarmos a resistir, Ele sabe exatamente como lidar conosco. Jonas, né, rendeu-se e fez a questão, deixar bem claro, né, na sua oração, que ele pagaria todos os seus votos, né? O que provavelmente indicava que ele aceitaria ser obediente e levaria a mensagem de Deus a Nínive. Então, como ele cedeu e se arrependeu, Deus, ele retirou o seu aguilhão. Porque daí no verso 10, né, do capítulo 2 de Jonas, falou: o Senhor pôs ao peixe e vomitou Jonas à terra. Então, Deus, ele fala com o peixe, né, vomita Jonas à terra. Aí então o Senhor falou novamente com Jonas, no sentido dele ir pregar aos ninivitas. Dessa vez ele obedeceu. Ele foi, pregou o juízo de Deus estabelecido durante um dia inteiro, mano. E ali apareceu um dos grandes avivamentos, né, de todos ali daquela época, desde o menor até o maior, mano. Na palavra de Deus diz que eles se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. E aí nós falamos assim, acabou, né? Jonas obedeceu, foi lá, pregou para Nínive, o povo de Nínive se arrependeu, todos, né, se arrependeram, todos se voltaram para Deus. E aí você fala assim, então Jonas cumpriu a sua missão, né, e acabou a situação. Não. Mas olha só o que acontece no capítulo 4 de Jonas, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, né, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha só, mano, Jonas, ele tinha acabado de ser salvo da tempestade, ele acabado de ser salvo do mar, né, através de um peixe. Ouviu Deus, pregou a mensagem de Deus, o povo se arrependeu e mesmo assim Jonas falou assim, olha, eu odeio demais, né, esse povo. Então, por isso que eu disse lá, mano, o mal, né, destrói, mas o ódio condena. Então aquele povo, mano, ele estava condenado por Jonas. No coração de Jonas, eles já estavam condenados, mas Deus havia enviado, né, estava dando uma chance para aquele povo de se converter, né, de se voltar a Deus, de cumprir a vontade do Senhor. Mas no coração de Jonas, né, nós vemos aqui que Jonas estava desgostoso e ficou irado de novo, mano. A ira, amados, ela mata. E às vezes nós nos iramos por poucas coisas, né? Então nós nos iramos, né, por pequenas coisas, mano. Porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo, porque aquele disse isso, aquele disse outro. E nós vemos uma violência desenfreada de tudo quanto é jeito na nossa sociedade hoje, porque simplesmente nós odiamos. E aí quando nós odiamos, nós condenamos, amado. Porque o mal, ele sempre vai destruir. Quem não conhece o mal já o destruiu. Aquele que não pratica o bem, amado, ele já está morto. Mas às vezes nós, que conhecemos um pouco mais, nós condenamos, né, atitudes de pessoas que Deus está aprovando, mano. E aí eu condeno o meu irmão, eu condeno o meu amigo, eu condeno minha parentela, eu condeno esse, aquele, mas Deus, de repente Deus deu um juízo sobre essa vida dessa pessoa, e na realidade o condenado vai acabar sendo eu, e não aquele que nós achamos que seja. Então nessa hora Jonas, ele voltou a agir como, né, o animal lá que empaca, que não vai, né, estagnou de novo, portanto ele precisava de mais um estímulo, e aí Deus dá, né, a terceira espetada nele, né? Então ele estava tão contrariado que o Senhor perguntou
né, para ele se a sua ira era razoável. Aí ele vira a cara e não responde. Deus fala com Jonas e Jonas ele não responde, né? E aí e sai da cidade e ficou remoendo a sua bronca. Aí Jonas ele sai da cidade e vai remoendo a sua bronca, a sua ira, né? Foi aí que o Senhor pegou de novo Jonas de jeito. Dessa vez Deus, né, deu algo a Jonas para tirá-lo mais tarde. Então aí Deus vai dar algo para Jonas, mas depois Deus vai tirar de Jonas. Penso que isso, amado, retrata o Senhor mexendo na nossa própria estabilidade, que um dia Ele nos deu a fim, né, de fazermos que cedamos, né, que a gente ceda em alguma área. Então Deus ele mexeu, amado, na estrutura do mundo todo, de grandes homens, de grandes mulheres, de grandes ministérios, de grandes igrejas, de grandes empresas. Deus mexeu, amado, em tudo isso, amado. Talvez para que a gente possa ceder um pouquinho em alguma coisa. E nós precisamos aprender com isso, em nome de Jesus. O tratamento de Deus, amado, visa justamente mudar os nossos conceitos e valores. E é o que Deus está fazendo nesse tempo. Isso aconteceu com o profeta. O livro termina, né, com Deus falando por último, não a Jonas, o que nos mostra que ele aprendeu e para de retrucar. Né? Então, o livro termina com Deus falando por último, e não Jonas falando por último. Então Deus ele dá a última palavra. E nós entendemos assim que Jonas ficou quieto, parou de retrucar Deus. Nós também precisamos entender isso, que independente do que achamos ou estamos sentindo, amado, Deus sempre tem a razão. Porque Ele é perfeito, Ele nunca erra. Precisamos aceitar isso como uma fé, né, infantil e nunca mais, né, empacarmos com relação à vontade de Deus. Aí no finalzinho, né, de Jonas, capítulo 4, né, a partir do versículo 5, diz assim: então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia na cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta, e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme e feriu a planta, e ela secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo do oriente, o sol bateu na cabeça de Jonas, que de maneira ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, porque Jonas ele novamente pede a morte, ele fala, melhor é morrer do que viver. Então Deus pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira por causa desta planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Olha, Jonas ele está virado com a planta que Deus havia dado para fazer sombra e depois Deus havia tirado. E tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou nada, não custou o seu trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Deus está dando um exemplo, né, para Jonas aqui, fala assim, se a relva cresceu aqui, você não precisou fazer nada. Eu tenho o direito de não ter compaixão, né, diante da cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, amado, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Essa era a cidade de Nínive. Né? Deus fala assim que eles não sabiam, né, discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, imagine Jonas, né, vendo uma planta crescer no prazo de um dia, com uma velocidade assustadora, algo nunca visto. Então isso era verdadeiramente um milagre, né? E esse milagre talvez tenha animado o coração de Jonas, e Jonas está falando assim, não, agora eu venci mesmo, porque olha, Deus já, né, Deus se dobrou diante da minha situação, Ele me entendeu, Ele está até enviando aqui um vento, Ele está até enviando aqui uma sombra para que eu possa descansar, né? E Deus ele arranca das mãos de Jonas, mano, aquilo que era mais valioso naquela hora, naquele momento. Então Deus ele tira algo valioso. Talvez alguma coisa valiosa na sua vida tenha saído das suas mãos nesses dias, amado. E você precisa entender isso. Jonas teve que render-se, porque se ele continuasse endurecido, Deus também ia endurecer com Jonas. Deus não queria matar Jonas. Deus, assim como não queria matar ninguém da cidade de Nínive. Então, quando Jonas se rende, o livro acaba. A história de Jonas acaba, porque é a história dos estímulos de Deus, amado, na vida do profeta. Muitas vezes nós passamos, amados, por aflições e angústia, né, que nós mesmos geramos, que nós mesmos criamos na nossa vida, que nós mesmos demos liberdade. Então precisamos de um coração submisso à vontade do Pai, né, que
saibamos, né, orar como Jesus orou lá no Getsemane, amados. Quando Jesus estava lá no Getsemane, Jesus, ele, né, usa uma frase dizendo assim, olha, não seja como eu quero, mas sim, né, como tu queres, ou seja, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha vontade, não é do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero, passa de mim esse cálice, mas não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a sua vontade. E nós temos que ter ousadia, amado, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, de falar assim, Deus, faça conforme a tua vontade. Talvez você esteja passando por uma grande luta, meu amado, talvez você esteja passando por uma grande dificuldade, mas diga para Deus, seja feita a tua vontade, Deus, não a minha vontade, porque Deus, os seus estímulos, a sua vontade, né, soberana, o seu domínio soberano, e nós estamos aqui apenas para obedecer à vontade de Deus e sermos estimulados cada vez mais, amado, para fazermos e cumprirmos, né, o propósito de Deus enquanto estivermos aqui na terra, porque existe um destino final para nós. Amém? Quero orar com você, em nome de Jesus. Deus nos dá um coração ensinável, que possamos, Senhor Deus, ouvir a sua voz e obedecer, porque melhor é obedecer do que oferecer sacrifício, conforme diz a tua palavra. Te louvamos, ó Pai, e te adoramos, pois o Senhor deseja que nenhum se perca, Pai, assim como ele desejava que a cidade de Nínive fosse salva, Pai. Nos ensine a entender as tempestades que sobrevier em nossa vida, pois Tu, Senhor Deus, é a nossa esperança, Tu, Senhor Deus, é a nossa misericórdia, Senhor Deus, e não que não nos consome, ó Pai. Por isso não somos consumidos por causa da Tua misericórdia, Pai, que possamos cumprir os propósitos, segundo, Senhor Deus, os Teus planos, ó Pai, para que a gente possa alcançar o nosso destino, ó Pai, em nome de Jesus, porque só Tu, Senhor Deus, tem a palavra de vida eterna, que o Espírito Santo nos revele a Tua vontade, Pai, que não seja como eu quero, mas como Tu queres, pois Tu tens, Senhor Deus, a palavra de vida. Que sejamos, Senhor Deus, estimulados, Senhor Deus, que os Seus aguilhões, Senhor Deus, nos ajudem a caminhar, nos ajudem a fazer, nos ajudem a agir, ó Pai, que nos impulsione para fora, Pai, para frente, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos impulsione cada vez mais para frente, ó Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, Senhor Deus, a Tua igreja, ajuda o Teu povo, ajuda essa nação, ajuda, Senhor Deus, todos os povos da terra, Pai, nesse tempo, Senhor Deus, de dificuldade e de luta, Pai, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus, né? Que essa palavra te ajude de estímulo, né? Para que você tome um fôlego novo aí para recomeçar. Daqui nós estaremos, né, voltando com o culto presencial no próximo domingo já, amados. Então, nesse próximo domingo, vamos obedecer distanciamento, uso de máscara, álcool gel, né? Se alguém tem alguma morbidade, né? Idosos, crianças, né? Que não possam estar conosco, né? Então assistam, né, pela live, assistam, né, o culto online. Se você tem alguns sintomas, né, característicos aí da Covid-19, procure um médico, né, ou procure ficar em casa. Não precisa vir ao culto, mas nós vamos estar iniciando com um número reduzido, com cadeiras, né, demarcadas, com um número de público menor, mas nós vamos iniciar no domingo, né, o nosso primeiro culto aí depois de todo esse tempo, e eu sei que vai ser bênção, né, na nossa vida, vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção, né, para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Também estaremos enviando, né, todas as informações para você, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, né, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.